só para terminar esse trio de hoje, 3 mensagens que uma, de algum modo, está completando um pouco a outra, mesmo que você escute uma ou outra, vai, né? Na última mensagem eu falei em ter responsabilidade para com Deus. É quando a gente entende que os nossos atos na nossa vida estão um pouco exagerados. Tem coisa que a gente pratica que a gente sabe, meus irmãos, está errado. Principalmente se você que está me ouvindo aqui se julga um cristão. É onde a gente começa a entender. Isso aqui tem alguma coisa que não bate. É onde a gente precisa realmente, amados. Amada, amado. E nem é por mim, não é eu que amo vocês, eu amo, eu digo que amo, porque eu creio. Até aqui, todas as pessoas que o Senhor tem permitido que eu tenha contato com elas pela internet, de um modo geral, são pessoas que realmente são uma bênção. Mas mais ama a Deus a voz do que a Ana Paula. Porque ele deu o mundo, deu o filho dele. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Ser salvo, é literalmente ser apanhado, ser pego, ser resgatado por uma força maior. Ele, quando fundou o mundo, ele escreveu os nomes das pessoas no livro da vida. E ele disse, esses aqui que estão escrito o nome, eles vão entrar no céu. Mas a gente ainda ia ter que nascer. Porque fala, antes da fundação do mundo, ele escreveu os nossos nomes. Uma vez que ele escreveu, cada um de nós veio no planeta Terra. Nascemos, crescemos e vivemos. E aqui, com o nosso coração, ele se inclinou ou para o bem ou para o mal. A aptidão, o caráter humano, cada um na sua individualidade foi se inclinando ou para amar a Deus, para honrar a Deus, para obedecê-lo ou para amar a sua própria carne, a sua própria concupiscência, amada ou amado. E ali nessa conversa, o Senhor, ele vem fazendo de tudo para te convencer do pecado e do juízo. Ele coloca alguém para pregar a palavra no seu caminho, ele coloca uma coisa que acontece como um testemunho diante dos teus olhos. Eu tenho irmã que já me contou que tem pessoas, até esposo, que tem visto a vida inteira milagres inexplicáveis de gente roubar o carro deles. E eles sabem que quem roubou, acabou, esse carro não volta nunca mais. E a irmã falou, não, esse carro tá para servir a Deus, eu comprei esse carro para ele servir para a obra do Senhor. Ele não é meu, ele pertence a Deus. Apareceram pessoas na casa dessa irmã, eu não vou entrar na história profunda, eu só sei que no final da conversa, eles conseguiram recuperar o carro na mesma noite, antes de um certo horário. E o marido dessa irmã ficou de boca aberta, porque ele viu que aquilo ali foi do céu, foi de Deus. Mas tá batendo o pé ainda não tá querendo saber, não arrepende, não muda e só piora. Então tem as ovelhas destinadas à matança, tem pessoas que não tem jeito, que elas se cansam de Deus, elas não querem mais, elas querem inventar suas próprias doutrinas, os seus próprios segmentos, e aí o que acontece? Fum! O Senhor risca o nome dessa pessoa do livro da vida. A partir do momento que esse nome foi riscado, ele não pode apagar com a borracha e escrever de novo. É onde o povo fala, escreve meu nome no livro da vida. Não, esse nome já está escrito. Ou ele vai ser riscado ou ele vai ser mantido. E aqui eu quero entrar hoje, aqui nesse momento, só para fechar, porque eu falei que faria no último vídeo, mas eu não consegui. Na parábola das 10 virgens, porque nós somos as ovelhas. E eu acho que isso interessa às ovelhas. O evangelho, ele veio para aqueles que pertencem a Deus. Quem não pertence a ele, negam o evangelho, negam a Cristo e não querem saber. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, ou a palavra. A lâmpada é a palavra de Deus, luz. A lâmpada é lâmpada para os nossos pés, porque o pé caminha. Saíram a encontrar-se com o noivo, porque todo mundo, quando diz que virou crente, converteu, entregou a vida para Jesus, usa a frase que você quiser, sai para encontrar com Jesus. E fala, um dia eu vou ver Jesus, um dia eu vou para o céu, um dia eu vou morrer, ele vai me buscar, e um dia nós vamos ser levados, né? Então todas nós, quando pegamos a lâmpada, quer dizer, recebemos a palavra, lembra lá da parábola do semeador? A semente caiu em boa terra, é isso, né? Então nós pegamos as lâmpadas, então, e nós saímos na nossa vida a encontrar-se com o noivo. Mas olha só, 5 delas eram prudentes,
5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, quer dizer, eram caráter. Ser nécia é o mesmo que ser louca, são cansadas do Senhor. E 5 eram prudentes. Uma pessoa prudente, ela não é prudente só num momento específico, é a natureza dela de ser prudente. Ela sempre é prudente, ela sempre está observando o que está em torno dela e está sempre preparada para o infortúnio ou para a sorte, digamos como vocês quiserem. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, porque tem gente que é crente, tem Bíblia na mão, fica lendo caixinha de promessa a vida inteira e não leva a lâmpada, porque o que lê não transforma a vida delas. Tem gente que o que transforma a vida delas são os versículos, os textos bíblicos que falam da prosperidade, da riqueza, da cura física, mas o que fala para você arrepender, para você se endireitar e etc., não te vale nada. E aonde que está o Espírito Santo que te convence, que trabalha no teu coração? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. É a vida. Todos nós trabalhamos, todos nós fazemos famílias, todos nós estudamos, temos sempre o que fazer. Então nós estamos como que hibernados, né? Estamos dormindo ou estamos vivendo nesse mundo, porque a gente não pode simplesmente ficar sentado olhando para o céu esperando 30, 40 anos. Justo? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. Grito. Ninguém grita à toa. Principalmente quando esse grito vem do céu. E ele foi dado à meia-noite, hora da virada. Tem gente que fala, a gente tem que estudar a parábola das 10 virgens com os olhos do judeu. Sim, eu sou de acordo. Eu sou de acordo quando fala do ladrão e etc. Mas a gente tem que lembrar que Jesus ele veio para o povo de Israel, eles o negaram, então ele veio ele foi para os gentios. Então a palavra, o evangelho foi para o mundo inteiro, cada um na sua língua, no chinês, no coreano, no português, no italiano, no tedesco e por aí vai. Então a gente entende em qualquer lugar do planeta que meia-noite é virada de hora, virada de data, virada de dia. Meia-noite de segunda-feira e meia-noite e 50, como é que é? 11h59 de segunda-feira é segunda-feira. Meia-noite ainda tá na transição, segunda, terça, meia-noite 1 é terça. Então, para nós ocidentais, digamos assim, meia-noite é virada de tempo. E ali se ouviu um grito. E é o horário mais escuro da noite, porque normalmente você pega pela primavera, começa a escurecer 6 horas da tarde. 6 horas mais tarde é meia-noite. 6 horas mais tarde ainda são 6 horas da manhã. Então, meia-noite é o meio, é o ápice mais ou menos do momento das trevas. Então, quando se ouve esse grito, todas elas se levantam e preparam suas lâmpadas. Então, elas vão preparar o quê? A palavra. Elas vão manusear a palavra. E as nécias, então, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Falta de comunhão com o Senhor. Quer dizer, eu acredito aqui, meus amados, que vai chegar um momento na nossa história, na nossa dispensação com a igreja na terra, que vai acontecer um momento de escuridão. Eu só posso dizer assim, eu não quero estar aqui dando profecia, eu vi uma tsunami, eu vi um terremoto, eu vi um meteoro. Eu vi tsunami nos sonhos meus há alguns anos, eu estou tendo sonho com tsunami, há um bom tempo que eu não sonho mais. E tem muita gente falando aí dessas coisas terríveis. Mas se você que escuta sonho demais, você vai ter que concordar comigo. Todos eles as pessoas falam, comigo não aconteceu nada. Comigo não aconteceu nada. Eu tava vendo, mas comigo não aconteceu nada. Por quê? Porque a igreja, ela vai ser lançada no celeiro de Deus por um pouco de tempo. Até que passe a ira dele. E eles vão pedir azeite porque a delas estão se apagando. Nós há quanto tempo estamos estudando a palavra do Senhor? Você que está aí do outro lado. Quanto tempo tem que você está lendo Bíblia, está estudando, está com sede das coisas do Senhor? E quantos que também se dizem crentes que você conhece, nem pegam na Bíblia deles. E quando pega, tem pouco azeite, tem um pouquinho de fé, tem um pouquinho de esperança. Acreditam, mas a vida está indo numa boa e estão bem. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós, porque não vai dar tempo. À meia-noite não tem tempo de fazer mais nada, virada. A ponto que,
Antes, há tanto que, olha só, que elas falam, falte a nós e a vós, outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha que é tudo um acontecimento atrás do outro, amados. Quando as virgens nécias perceberem que elas precisam do Espírito Santo, elas vão vir em cima das prudentes. Quer dizer, vai ter um contato entre as duas virgens. As duas categorias de virgem, a Bíblia fala claramente, à meia-noite elas vão vir me dar um pouco do teu azeite. E as prudentes vão falar, não, que senão falta para mim e para você, porque a gente não vai ter tempo de querer explicar, de parar para orar com essas pessoas, de pedir perdão com elas, de trazer arrependimento com elas. Não vai ter tempo, que vai faltar para nós e para elas, porque talvez até ter momentos de discussão. Porque quem está sem o Espírito Santo, às vezes tem prepotência, tem orgulho, tem dificuldade. Não vai ter tempo de fazer uma oração rapidinha de conversão, de arrependimento. Vai ser tudo rápido, porque elas têm que entrar para a boda. E ao mesmo tempo que aquelas vão sair para comprar o azeite, que sabe aonde, elas vão sair. As outras entram para as bodas. Mais tarde chegaram as virgens nécias. E a porta é fechada. A Bíblia fala, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Mais tarde elas chegaram clamando, pelo amor de Deus, Senhor. Clamor é clamor, né? É pedir com dor. Senhor, Senhor, abra-nos a porta estava fechada. E olha só, mas ele respondeu do outro lado da porta fechada. Em verdade vos digo que não vos conheço. Porque nós só podemos conhecer a Deus com a comunhão através do Espírito Santo. Porque ele nos revela as coisas de Deus. A Bíblia fala que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós só podemos conhecer as coisas do Espírito, de Deus em espírito. E o nosso espírito humano por si só não pode vir até Deus, porque ele está morto. Mas a partir do momento que a gente se converte verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus nos cela. E é ele que convence o homem do pecado e do juízo. É por isso que todos nós estamos em uma só voz falando. Nós precisamos largar o pecado todos os dias, arrepender, clamar e viver uma vida de santidade, de retidão, de responsabilidade, porque o juiz está vindo, porque nós temos certeza, o juízo no coração da noiva prudente, ele está cravado como certeza, vai vir e basta. Nada vai melhorar mais, amados, vai só piorar, por mais que você é otimista, por mais que você aí bate pé, não tem jeito, o mundo está indo à bancarrota. O mundo está acabando porque os homens estão com sede de pecado, de maldade. E por aumentar a maldade, o amor se esfriaria, é o que nós estamos vendo. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora, dia e hora. Mas as estações a gente sabe, porque está lá no início de Mateus capítulo 24, que eu não tenho tempo de ler. Mas aqui fala que as pessoas, né, elas sabem distinguir as estações, mas não sabem distinguir o tempo do Senhor. Mas a igreja prudente tem sido revelada, por isso que aquela palavra fala que o Senhor não deixa nada oculto aos seus. Ele nos revela, amados. Ele não está revelando nem dia nem hora, mas ele está nos revelando os tempos em que nós estamos. E é por isso que a gente está aqui todo o tempo, que está pregando a volta do nosso Messias. Porque ele está às portas mais do que nunca, eu tenho certeza. A cada dia que passa, a cada hora que passa, é mais uma gota da misericórdia dele para com cada um dos nossos corações, nos dando tempo de se alinhar para com ele. Mas a realidade é que a misericórdia é longâmina, mas ele não vai ter misericórdia para sempre dos pecadores. Vai chegar um momento que vai saturar, vai transbordar. O pecado vai chegar no seu limite, porque ele tem limite para tudo. E na hora que chegar, ele vai abaixar a mão do juízo. E o que vai vir por aí, meus amados, vai ser a coisa que a gente não tem como descrever. Por mais que a Bíblia fala tanta coisa terrível, o que está vindo por aí realmente. Só quem estiver debaixo da ira naqueles dias da grande tribulação é que vão ter que entender com a sua própria pele quão terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Arrependa-se enquanto é tempo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe com responsabilidade, com entendimento, sensibilidade, um coração inclinado para Ele e salvação. Amém, amém.